Bom, eu quero guardar uma coisa, né? Eu tive um momento com o Senhor hoje e, na verdade, eu tava no meu estágio e era umas 5 horas da tarde e meu coração começou a pulsar muito forte. E tudo que eu mais queria era chegar logo em casa e chorar aos pés do Senhor, sabe? Não é por um motivo triste, enfim, não tem um motivo específico, mas eu só senti uma vontade muito grande de estar na presença do Senhor e de orar. E aí eu esperei, né, o meu horário acabar, deu 6 horas da tarde. E eu vim pra casa e a primeira coisa que eu fiz foi entrar no meu quarto. Tirei a roupa do estágio, vesti uma roupa confortável, fechei a cortina do meu quarto. Eu sentei no chão do meu quarto e eu coloquei um fundo musical de um violão que eu tenho gravado aqui no meu celular. E eu comecei a... Primeiro eu ajoelhei antes de eu sentar e aí eu comecei a chorar. E depois eu sentei no chão e eu comecei a orar e o que eu mais sentia no coração e o que eu mais declarava era que o Senhor era importante. E eu declarava isso pra minha alma, sabe? Para que a minha alma entenda que Ele é importante, que Ele precisa ser o mais importante para mim. Muitas vezes nós colocamos o Senhor como algo na nossa vida e não como o mais importante. Muitas vezes nós temos, assim, né, olhando de uma forma racional, a nossa vida existem várias áreas, né? Aí tem a área espiritual, a área familiar, a área financeira, a área emocional, enfim, a área profissional. E nós temos todas essas áreas e nós nos entregamos a essas áreas, né? Às vezes entregamos mais para uma área do que para outras. E nós, ao invés de colocarmos o Senhor como o mais importante, né, sobre todas essas áreas, a gente coloca Ele no mesmo patamar que uma dessas áreas, né? E a gente transforma Deus em uma área da nossa vida. Então, Deus não passa a ser quem rege as áreas da nossa vida. Deus passa a ser uma área da nossa vida, em que nós nos dedicaremos a Ele na hora que a gente quiser, né? Nos cultos que a gente vai de vez em quando na igreja, ou nos momentos que a gente está passando por um aperto. E a palavra do Senhor diz que nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. E que nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça acima de todas as coisas, né? E todas as outras serão acrescentadas. As demais coisas não serão acrescentadas. E eu, pessoalmente, eu sou humana, fraca, frágil, e eu já coloquei o Senhor como apenas mais uma área da minha vida. Mas, ultimamente, o Senhor tem me convidado para entender, sabe? Para ter esse entendimento de que Ele não é só mais uma coisa da vida. Ele é a minha vida, sabe? Ele é o mais importante. E eu comecei a orar sobre isso, sabe? Porque falar é algo muito fácil, mas colocar o Senhor como o mais importante é uma tarefa diária, porque no meio disso a gente luta contra o nosso desejo de estar sempre em primeiro lugar, né? Às vezes a gente quer se colocar em primeiro lugar na nossa vida e a gente acaba tirando Deus dessa posição. Quando a gente se coloca em primeiro lugar, os nossos desejos também são colocados em primeiro lugar. Então, se há no nosso coração o desejo de, sei lá, de ganhar muito dinheiro, então esse desejo vai ser o que vai consumir todo o nosso tempo, né? E como é eu que estou em primeiro lugar na minha vida, eu vou me empenhar nesse desejo. E Deus vai ser só algo a mais, não vai ser o mais importante. E
houve um momento em que eu comecei a orar e comecei a declarar para minha alma: o Senhor é o mais importante. E eu repetia isso, sabe? E eu falava: o Senhor é o mais importante. O Senhor precisa ser o mais importante. E eu lembro muito das inúmeras, na verdade, 12 inúmeros salmos que Davi fez. E eu me identifico muito com Davi no aspecto de precisar expressar, colocar para fora aquilo que ele está vivendo dentro dele com o Senhor. E tem um momento em que ele começa, tem uma parte dos Salmos que ele começa a declarar para a alma dele, ele começa a conversar com a alma dele, ele começa a falar assim: alma, por que você se abate? Por que você está assim? Confia no Senhor. E ele começa a declarar para a alma dele. E naquele momento eu comecei a declarar para minha alma que o Senhor era o mais importante. E eu comecei a repetir isso. E eu quero muito guardar esse momento, essa experiência, porque o Senhor precisa ser o mais importante. Esse precisa ser o nosso alvo, sabe? Esse precisa ser o nosso anseio. E é isso. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Tchau, gente. É isso.